fiquei me perguntando ultimamente por que as pessoas defendem tanto atitudes vilanescas. Por que as pessoas gostam tanto de um vilão? Olá, queridos, eu sou a Bárbara. E eu sou o Bira. E nós estamos aqui hoje com mais um vídeo polêmico sobre cinema. Vamos conversar sobre a intenção do autor, verossimilhança e empatia para ver como a obra se liga à nossa realidade. Por esses dias eu ando acompanhando muito o fórum de Game of Thrones lá no Facebook. Facebook ainda existe, por incrível que pareça. E eu tô ficando embasbacada com o comentário das pessoas sobre a Daenerys na última temporada, quando ela queima King's Landing. Quanta coisa absurda. Admitir que a Daenerys estava errada em queimar King's Landing ou pegar mais 25 cartas. Essa é a publicação. Aí a gente vai pros comentários. Me dá logo 25 cartas. Guerra é guerra. E se a diva errou, foi tentando acertar. Aí o outro comentou: ela errou onde? Todas as faíscas caíram no alvo. E o outro escreveu lá: bigodinho apoia o seu pensamento. Manda 100 pra cá. Queimou foi muito pouco. A rainha queimou foi pouco. Por bem menos eu soltaria um Dracarys. Se ela errou, foi tentando acertar. Portanto, não errou. Também muitas pessoas ficaram com a justificativa de que ninguém prestava naquela cidade. Então, eu vi muitos comentários do tipo: ninguém naquela cidade presta. Até uma outra pessoa respondeu: você conheceu todas elas? E você conheceu todos eles para falar que eram inocentes? Você sabe como funciona a lei, né? A inocência é o pressuposto, né? Aquela questão de presunção de inocência, né? De que a pessoa é sempre inocente até que se prove o contrário. Ela não era tão culpada assim. Ela apenas se perdeu por causa da resistência que ela encontrou lá. Todos que estavam apoiando ela, infelizmente, morreram. Ela ficou sozinha e sem apoio moral. Os aliados dela é que a derrotaram Tadinha, né? psicologicamente. Ela só precisava de ajuda e de apoio moral. Só era isso. A partir daquela temporada, eu desgostei mais da casa de Interfell. Eles viam ela como uma grande ameaça, mas ela as via como aliados. Aquela família também derrotou muito a Daenerys psicologicamente. E a cereja do bolo. Primeiro que você sabe que aquilo é ficção, né? Que apoiar os atos de um personagem não significa apoiar esse tipo de coisa na vida real. Segundo que, no máximo, quem salva ali são as crianças, e considerando a época, mal as crianças. O que apareceu de criança, filha da pi, ali não é brincadeira. O povo de King's Landing não presta. Só eles terem apoiado o Alto Pardal naquelas bizarrices dele já prova isso. Nenhum dos lados erraram. Eles estavam em guerra. Cersei fez o que precisava para se proteger e se manter no poder. Assim como Robb, Stannis e a Daenerys. Aegon destruiu cidades por muito menos para conquistar o Westeros. Daenerys tinha que demonstrar poder, não ser reina apenas com respeito. Qualquer rei precisa de pelo menos um pouco de imponência. Cortaram a cabeça da Missandei na frente dela e do seu dragão. Não tinham medo dela nem com os dragões. Então ela acertou em demonstrar seu poder. Até porque para reinar em Westeros, seus inimigos precisavam de temer. Não é à toa que de tempos em tempos um rei é assassinado e o trono de ferro usurpado. Com base nesses prints aí que eu acabei de mostrar, as pessoas nas redes sociais que são fãs da Daenerys estão justificando ela ter matado várias pessoas, né, crianças, bebês, mulheres, mães e homens civis, com a justificativa de que ela fez isso porque ela sofreu muito na vida, ela já estava muito irritada pelo que aconteceu com ela na vida e, afinal de contas, né, ninguém de King's Landing presta, né, ninguém prestava naquela cidade. Então, o que teria de mais ela fazer isso, já que ninguém vale nada ali, não é? Certinha, perdeu 2 dragões e vários aliados por ser boazinha demais. Paciência e bondade têm limite. Destruiu a cidade, assim como os Lannisters fizeram quando tomaram do Targaryen. Se um dia eu julguei, estava totalmente errado. Daenerys não errou em nada. Queimou foi pouco. Esse aqui eu vou ler só um pouco, porque tem muita coisa. Eles se renderam, mas 5 minutos antes, eles tinham decapitado a melhor amiga dela como provocação. Porque a rainha não queria se render. Quem se rendeu foi o povo. Tomaram o trono da família dela. Mataram um dos dragões que ela considerava como filho. E no final, ela saiu como vilã. Mas ela, quem foi a vítima, sempre tendo que fugir para sobreviver, porque os dourados queriam matá-la e seu irmão, né? O irmão dela também queria matar ela. Ele se expressou um pouco mal, mas era esse o significado. As pessoas estão justificando o que a Daenerys fez com base no que as pessoas daquela cidade são, né? Eles falaram que as pessoas daquela cidade não prestam. Como eles sabem que as pessoas não prestam, se a população, no geral, ela tem esse costume de agir em manada, né? O que a política faz com a população tem muito a ver com isso. Ela faz as pessoas se revoltarem, terem um ideal de união, então elas acabam agindo muito com essa unidade, né? E elas eram regidas por pessoas que não prestavam, né? Porque a gente não tinha a visão, assim, da população individualmente. Não, tipo, a série não retratava muito isso. Retratava, sim, as altas castas, né? E muitas vezes a gente realmente não tem condição de lutar contra e agir por vontade própria, né? A gente acaba fazendo aquilo que o governo compele a gente a fazer, né? Pagar impostos que a gente não quer pagar, seguir certas leis que a gente não concorda e assim por diante. Enquanto eu tava editando o vídeo, eu percebi uma coisa.
quando é a primeira vez que a Arya chega em Kingsland. Quando o pai dela é julgado, a população fica alvoroçada, querendo condenar ele por supostamente ele tentar usurpar o trono. E a primeira experiência que a Arya tem naquela cidade é com aquela população em cima do pai dela, né? Querendo execrar ele, levar ele à morte, né? E tanto é que acontece, a população vai à loucura, porque eles têm a ideia de que aquele cara é ruim, porque é o que falaram pra ele, e ele mesmo se declarou culpado na frente de todo mundo, mesmo não sendo. Aquilo foi uma jogada política, né? E, como vocês bem sabem, o Joffrey, né, sacaneou ele. E quando é que a Arya volta pra Kingsland? Logo na última temporada, na cena que a Daenerys taca fogo na cidade. E ela se emociona, ela chora vendo aquele mesmo povo que tava condenando o pai dela morrer, né, queimado. Ver crianças, né? Tem até uma cena dela abraçando dela tentando salvar as crianças, as mulheres, né? E a cena de uma mãe totalmente carbonizada segurando um brinquedinho abraçando uma criança. É uma cena que ela até chora vendo isso. Então a gente tem esse paralelo da primeira vez e quando ela retorna, né? Que é uma questão interessante. E quando o Ned Stark vai ser decapitado, a Arya entra em choque e vai correndo para tentar salvar o pai de alguma forma. E um civil, um homem aleatório, segura ela sem saber que ela é a filha do Ned Stark e fala para ela não olhar. Ele prende ela, né, para ela não ver a cena. Então, pelo visto, a população não era tão malvadona assim. Tinha um cara aleatório que estava tentando proteger uma criança para não ver aquela cena. Por que eu tô falando isso também? Porque eu li um comentário aqui que eu até ia excluir da análise, mas é um comentário interessante da gente falar. Ó, uma pessoa comentou no vídeo que a Daenerys tá invadindo Kingsland e tacando fogo em todos os civis. Curioso que a Arya fez isso e muito pior para vingar a casa Stark. E não é chamada de louca. Enfim, a minha rainha Daenerys queimou foi pouco. Eu não sei que muito pior que a Arya fez, né? A Arya simplesmente se vingava de pessoas que faziam coisas ruins. Ela era uma vingadora, vamos dizer assim. E a Daenerys não. A Daenerys, ela matou pessoas inocentes. Tem uma diferença nisso daí, né? A gente não vai se aprofundar nessa análise da Daenerys especificamente, mas é só pra gente ter aqui um paralelo com a nossa realidade, que justificar que as pessoas mereciam aquilo porque elas não prestavam, sendo que a narrativa não mostra como são aquelas pessoas de fato, ela não representa nada referente às pessoas É que nem você daquela pegar sociedade. um filme tipo Cidade de Deus, né? Que quem é retratado ali são os bandidos. Então, assim, a gente só vê o lado podre, basicamente, daquela comunidade. Então, aí você dizer que, sei lá, o Mané Galinha podia passar fogo e matar todo mundo porque ele teve um grande sofrimento ali e que as pessoas não prestavam. Por quê? Porque a visão que ele tem são das pessoas que não prestam daquele ambiente. Não, pô, as pessoas, a presunção de inocência é o correto. Então, assim, tem muitas pessoas boas, trabalhadores, muitas pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso, não merecem morrer assim porque fulano ficou chateadinho, sabe? É a mesma questão da gente fazer um paralelo com a realidade, no sentido de que uma comunidade poderia ser bombardeada porque tem muita gente lá que não é moralmente correta, né? Então, e até crianças. Então, assim, não justifica. Não tem sentido, né? Como é que a pessoa vai ter coragem de questionar a brutalidade policial tendo um pensamento desse, por exemplo? Além da Daenerys de Game of Thrones, também trouxemos aqui o Coringa de Todd Phillips, que foi visto por boa parte do público não como uma figura vilanesca, e sim que as suas atitudes foram justificáveis, né? As mortes que ele causou seriam justificáveis porque, afinal de contas, ele sofreu muito, né? Coitado. O Coringa é um vilão patético, medíocre, sem identidade, moralmente frágil. Mas mesmo assim, muitas pessoas viram o filme com um olhar fanático, justificando a atitude do Coringa, porque ele matou a mãe dele, mas ela era manipuladora. Aquela cidade não prestava, tratava ele mal, porque que tinha problemas psicológicos, aí as pessoas não valiam nada e logo todos eles mereciam morrer pelo jeito que trataram ele. Todd Phillips, ele quis representar o Coringa como uma figura patética e não como um exemplo de moral a ser seguido. Mas as pessoas viram ele como um anti-herói, uma figura que só estava expurgando as suas dores. Então, por ele sofrer,
tudo é justificado. É bom explicar que o autor, ele não tem controle da obra dele depois que ela é publicada. Ele pode ter uma intenção X e o público interpretar de uma forma Y, né? Com base no que ele inseriu dentro daquela obra. A obra, claro que ela dá uma gama de interpretação possível, mas o autor nunca vai conseguir limitar o que o público, que a população vai interpretar daqueles personagens. E é bom perceber que essa gama de interpretação ela vai se tornando cada vez maior com o passar do tempo, né? Sim, a interpretação muda com o decorrer do tempo, e ainda mais quando se trata de personagens com complexidades psicológicas, que é o caso do Coringa e da Daenerys. Não são tipicamente vilões, não é mais aquela figura de um vilão maniqueísta, de que é puramente ruim, puramente um mal, e não tem nenhuma... Complexidade de personalidade, né? Ele tem outros aspectos da personalidade e alguns, inclusive, que possam ser encarados como bons. Sim, eles são mais realistas, né? São pessoas mais comuns de se ver por aí. Então, por mais que as intenções do autor elas estejam na obra, quando ela é publicada, ela gera uma gama de interpretações que fogem da intenção original daquele autor. E às vezes até o autor, com o passar do tempo, ele pode até esquecer qual era a intenção que ele queria, né? Como a Isso gente também viu no caso acontece. da prova do Enem, né? Sim. Com o Caetano Veloso, ele não sabia a resposta certa da pergunta. Ele não sabia o que ele tinha, qual era a intenção dele, que a pergunta da prova era qual era a intenção do autor. E o próprio autor leu a pergunta e falou: não, eu foi responderia outra coisa, É. foi isso? Então, né, até o próprio autor, às vezes, ele perde a interpretação original que ele quis com aquilo. Eu concordo com a ideia do Todd Phillips de que nós não devemos glamorizar a violência. Mas ao traçar essa complexidade psicológica aos personagens, precisamos, como escritores, tomar cuidado para que a obra não venere o vilão. E nós, como público, precisamos compreender que os atos dos vilões não são justificáveis. Que não quer dizer também, né, senhor Todd Phillips, que o autor precisa querer castrar o público da interpretação dele, né? E por meio disso, nós entramos no ponto de que é uma ficção, não é realidade. Vamos conversar sobre verossimilhança da obra e como ela representa a nossa realidade. Para que consigamos entender as atitudes de um vilão, nós precisamos ter uma certa conexão com ele. Questão que mais recentemente Burke chamava de simpatia, que bebe do conceito de catarses da filosofia aristotélica. E de forma bem rudimentar, seria uma conexão que o público tem com o personagem ao se colocar no lugar dele, em suas perspectivas e vivências, e a obra, ao suprir essas nossas expectativas, nos levaria à catarse, que seria a liberação de emoções negativas e intensas. Originalmente ela era uma purificação mesmo da alma da pessoa. Sim, quando o Aristóteles falava sobre teatro, de como a arte serviria para essa purificação da alma, né? As pessoas necessitariam da arte para conseguir ter esse efeito de catarse. Por meio dessa ligação que se cria entre o público e o personagem e sua situação. Uhum. E nós, como público, já que estamos acompanhando tudo isso do nosso sofazinho confortável ou do cinema, nós não estamos de fato vivenciando aquilo. Então nós temos a tranquilidade, a segurança de acompanhar o personagem, sentir aflições próximas a do personagem, mas não estamos de fato vivenciando aquilo. Isso é um fenômeno conhecido como efeito estético. Experimentar uma sensação induzida pelo contato com uma obra artística. Sensação essa que é atenuada pela segurança que temos de não estarmos de fato vivenciando aquela problemática. Então, quando a gente assiste uma obra de terror, né, que a gente sente medo, aquele não é um medo real, aquele é tido como um medo artístico, né, porque a gente está seguro da fonte do medo e não sentindo aquela sensação pura, por assim dizer. As narrativas modernas, elas tendem a humanizar os vilões, trazendo suas complexidades psicológicas, mostrando os problemas que eles passam durante a sua jornada de vida. E isso faz com que a população, em vez de começar a odiar o vilão, passe a ter uma simpatia pelo vilão. Então a figura que antes era vista como não aceita na sociedade pode acabar sendo uma figura em que suas atitudes são justificáveis, já que a gente conhece Sim, seu lado mal é atenuado pelos problemas que a gente tem, que ele teve, né?
e pela simpatia que gera aquela situação, a gente percebendo ele mais próximo de nós com os sofrimentos que ele teve. Daenerys e Coringa, eles são personagens carregados de traumas, oprimidos pela sociedade. Suas atitudes são justificáveis por isso. Sentimos prazer ao ver eles se vingarem daquelas figuras que os fizeram mal. E isso não é necessariamente ruim. O problema é quando nós passamos dessa felicidade ao nos colocarmos no lugar daquele personagem para a convicta necessidade de defendê-los a qualquer custo. Tanto a Daenerys quanto o Coringa, eles vivem uma catarse. Eles são reprimidos pela sociedade ou por outros personagens e acabam extravasando essa sensação com extrema violência, massacrando aqueles que os maltrataram. E a Daenerys nem tanto, né? Porque no caso daquela cena do Game of Thrones, a cidade já havia se rendido e ela podia ir até o castelo atacar a Cersei, né? Que era a vilã da situação, mas não, ela queima a cidade inteira, pessoas de maneira injustificável. A Daenerys, ela sempre demonstrou indícios de tirania. Conforme foi passando as temporadas de Game of Thrones, ela foi dando mais indícios dessas questões de que ela iria fazer algo mais catastrófico no final. Ela já tinha esse rancor, esse ódio que ela guardava. Tinha atos perversos mesmo, Sim, né? Que você não via em outros personagens tidos como personagens do bem, né? Ela tinha, assim, atitudes muito impulsivas também, né? E muitas pessoas estavam falando, por muito menos eu faria pior, por muito menos eu lançaria um Dracarys. Então, ela não é aquela personagem heroína, né? Heróica, que no início da série a gente pode até pensar que é. Afinal de contas, ela libertou um monte de pessoas que estavam escravizadas, ela libertou muitas pessoas que estavam em coleiras, né? E aí a gente pensa, nossa, ela é a mãe, né, que eles falam. Mas até ela que ponto isso foi um ato de bondade ou simples conveniência para ela, né? Sim, afinal de contas, ela precisava do povo com ela, senão ela não conseguiria conquistar nada. Então não dá pra simplesmente justificar esse ato dela como um problema de roteiro. Por mais que a gente saiba que tenha sido apressado, mal feito, Foi mal desenvolvido. mal desenvolvido, né? Mas A série já dava esses indícios de que ela tinha certas atitudes vilanescas, sim. Já o Coringa, ele é um personagem patético. Ele não é um exemplo de resistência. Ele resolve tomar a pílula vermelha. Ele se entrega ao caos que ele tinha no seu psicológico. Ele deixa com que os seus demônios tomem conta de si. Então ele se liberta. Tem a clássica cena dele descendo as escadas, né? Com cores luminosas, roupa colorida. Então isso é uma representação muito bonita do cinema também, para mostrar que ele estava libertando a sua loucura. Ele tinha aquele sentimento oprimido nele, que ele tentava se controlar através de remédios, e porque na sociedade isso é moralmente errado, né? Então ele se liberta daquilo a partir do momento que ele solta, que ele expurga esses demônios. Então isso não é considerado uma atitude louvável. Isso não pode ser considerado uma justificativa para as atitudes dele, porque ele não era um personagem muito bem da cabeça, né? E nesse sentido dá até para compreender um pouco como as pessoas se assemelham a ele, porque muitas vezes a gente se sente mesmo oprimido, às vezes não pela sociedade, mas pela nossa própria mente, né? E a pessoa tem essa vontade de se libertar e ele vai simplesmente chuta o balde, né? A gente não pode fazer isso, mas o cinema nos dá essa chance de chutar o balde por algum momento, né? Mas a gente não pode passar por essa experiência e pensar, não, o que ele fez foi o certo. Eu teria feito o mesmo. Sim, a gente vibra com ele. O que a gente quer é que ele que ele entre na loucura, que ele faça todas essas coisas. Porque a gente quer ver o Coringa. Porque a gente quer ver exatamente ele, a gente quer ver ele. Mas a gente não pode utilizar ele como exemplo pra gente. Assim como a atitude da Daenerys, por mais que a gente goste da personagem. Eu gostava da personagem, eu gosto muito da Emilia Clarke, da atriz, mas eu não posso tratar aquela atitude dela como algo certo e como algo que é justificado. Afinal de contas, eu gosto dela. Seria similar a você ficar do lado do Eren em Attack on Titan, quando ele enlouquece e resolve massacrar toda a humanidade para proteger o povo dele só porque ele era o herói no começo. Shingeki no Kyojin é uma boa pra gente comentar sobre isso também, porque no início, o protagonista, ele é um herói, e no final, né, olha o spoiler aí que ele já lançou, ele se passa a ser um vilão, e aí
essa série, esse anime é muito bem construído nesse sentido, porque a gente ainda tem aquele sentimento de que ele é o herói. Então a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar, mas a gente consegue A aceitar gente fica esperando que ele dá uma justificativa pro que ele tá fazendo, que vai fazer a gente concordar com ele. Não, sei lá, ele vai ter uma virada de mesa e ele vai explicar, ou então ele tinha algum plano, mas Tinha uma justificativa, um motivo, mas não tem justificativa, não tem motivo. Ele simplesmente fez aquilo. ele achou que era o certo. Porque ele achou que era o certo. Mas dentro da história tem umas certas explicações, né? Mas enfim, ele é o vilão. Não dá pra você falar que não, o que ele fez foi certo, porque afinal de contas todo mundo oprimia eles lá matou naquela pouco, ilha, né? Ele matou pouco, enfim. Não tem como justificar a atitude do Eren. Muito bem pensado aqui o que ele trouxe pra gente recordar. E com isso a gente chega à seguinte reflexão. A obra, ela não deixa de ser uma representação da realidade, mas ela não pode moldar as nossas perspectivas e opiniões. Se a resposta fosse simplesmente não, a obra não pode moldar a nossa opinião, por que que existe tanta mídia, tanta reportagem, tanto bafafá em cima de certas obras? Como, por exemplo, muita cinematografia do terror, tem muito... A mídia cai muito em cima, né, reclamando desse gênero. Qual o poder de influência de um filme ou de um seriado no comportamento psicológico das crianças e adolescentes? São muitos os efeitos, né? E são muito também os prejuízos. Então, a questão da exposição dessa criança, tá, a filmes violentos, a criança tem uma consequência de repente, estar imitando, né? Tem a questão da agressividade, o medo que causa, né? A ansiedade também. Assim como jogos de videogame, que também são bem criticados, falando que influenciam os jovens, as crianças, violentos, né, a serem violentos. A gente não concorda com isso, né, de que jogos de videogame influenciam as crianças a serem violentas, mas conforme a gente vai entrando numa bolha em que aquela bolha, todo mundo concorda que uma atitude vilanesca é louvável, isso não vai deixar de influenciar a nossa perspectiva de mundo também, não é? Quando a gente fala de GTA, quem joga GTA não considera o Trevor como uma pessoa moralmente sã, uma pessoa que é certo as coisas Sim, que ele mas faz. é um personagem maravilhoso, a gente gosta do personagem do jogo. E GTA V sem o Trevor não seria a mesma coisa, né? Entrando ainda nessa questão do GTA, essa violência que a gente faz dentro do jogo, né, que a gente perpetra, né, a gente atropela outros personagens, isso é conhecido como uma violência estética também. Então, é um jeito de você extravasar certas sensações e até algumas questões internas dentro de um ambiente controlado, dentro de um jogo mesmo. Sim. É certo que o público atual não tá tão interessado em ver obras de heróis tradicionais, que têm atitudes irrepreensíveis, porque afinal de contas, o que isso traria pra mim, o que isso traria de representação sobre uma figura de uma pessoa que tem ligação com a minha perspectiva, como a minha humanidade, né? Já que eu sou uma pessoa falha, que tem erros. Não sou uma heroína. Até mesmo personagens que são moralmente elevados, como você pega no Senhor dos Anéis, o Aragorn, Legolas, todos eles têm algum defeito. Você pega o Legolas, tem aquela questão do preconceito dos elfos com os anões. O Aragorn ele tem as dúvidas dele, tanto que ele não assume o reinado tão logo. Então eles são personagens que eles são moralmente elevados, mas que eles têm aspectos de humanidade, né? O que é diferente de você pegar o Superman dos primeiros quadrinhos, que era aquele paradigma de perfeição. Mas o Superman também não é humano, né? Ainda tem isso. Sim. Mas os heróis, se bem escritos, eles não servem simplesmente para nos representar, mas sim para nos inspirar. Vilões não podem ser vistos como inspiração. A moral que fica aqui para nós, e na nossa opinião, é de que nós podemos sim apreciar uma obra, apreciar um vilão. O Coringa e a Daenerys, eles são personagens incríveis e complexos. Personagens que muitas vezes nós gostamos mais do que os heróis da obra. Mas nós precisamos tomar cuidado para que as nossas opiniões sobre personagens fictícios não influenciem as nossas ações reais. Mesmo na ficção, a forma como interpretamos os vilões reflete e até molda como nós encaramos os aspectos como justiça, trauma e a moralidade. E você, concorda ou discorda da gente? Deixa aqui nos comentários suas opiniões sobre isso e não se esqueça de deixar o like para ajudar, mesmo que vocês não concordem tanto com o nosso temas comentário. que a gente não abordou. abordou, possíveis obras que possam se relacionar com isso que a gente está discutindo.
E até ideias para futuros vídeos. Sim, né? se vocês quiserem que a gente traga algum tema específico sobre cinema, audiovisual, até animes, né? Vocês podem falar. Literatura. A gente falou de Shingeki no Kyojin, então fica aí a dica, tá? E se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe.